Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como é que funciona um recurso aqui do Blender, uma ferramenta muito importante, muito útil do Blender chamada de Make Links. Eu sei que muitos de vocês, e muito provavelmente você, não vai gostar do Make Links porque ele facilita o trabalho de edição aqui no Blender. E essa coisa de facilitar, eu sei que você não gosta, isso é praticamente uma trapaça que você vai fazer aqui com o Blender em termos de edição. Como assim uma trapaça? Sim, você vai facilitar, você vai acelerar o seu trabalho de várias formas diferentes usando Make Links. Não entendeu ainda? Vamos aprender então para que serve e como é que funciona o Make Links. O Make Links, ele é acionado com a tecla Ctrl L. Quando você seleciona qualquer coisa e você usa Ctrl L, você vai ter uma série de opções aqui, por exemplo, para usar o Make Links em relação ao Object Data, materiais, dados de animação, grupos, Dupli Groups, modificadores, fontes, ou então você vai usar também o Make Links para mapas UV. Então vamos conhecer só algumas coisas que nós podemos fazer aqui em relação ao Make Links. Vamos criar aqui, por exemplo, eu vou criar aqui duas esferas. Então, eu criei essas duas esferas aqui, só que eu me arrependi, eu esqueci. Eu gostaria mesmo era de fazer dois cubos nessas mesmas posições. Então, como é que nós podemos fazer, por exemplo, para que essas duas esferas aqui, elas se transformem em cubos? Na verdade, esse cubo aqui que eu tenho já criado na minha cena. O Make Links, ele funciona propagando, ele vai tentar copiar o objeto ativo, as propriedades que você escolher do Make Links do objeto ativo para os objetos que estão selecionados em níveis inferiores, para os não ativos. Como é que você sabe qual é o objeto ativo do Blender? O objeto ativo é sempre o último que está selecionado. Quando você seleciona mais de um, eu fiz uma seleção de 3 objetos, eu deixei a tecla Shift pressionada e usei o botão direito do mouse. Então você vai perceber, por exemplo, que o último selecionado foi o cubo. E o cubo está com uma marcação de cor levemente diferente aqui em relação a essas duas esferas. Então vamos usar o Ctrl L. Vamos usar aqui o Object Data. Eu quero copiar o Object Data. Quando eu escolho aqui o Object Data, vejo o que acontece. As duas esferas vão se transformar nos cubos. Aqui, se você editar, como você fez uma cópia do Object Data, se você alterar a forma do cubo, claro, os outros cubos também vão ser alterados. Se você não quiser que isso aconteça, basta selecionar um deles. Por exemplo, vamos dizer que esse objeto aqui eu gostaria que ele fosse independente, que ele não sofresse mais essas alterações que eu estou fazendo aqui nesse cubo. Você vai selecionar ele, você vai lá no painel Object Data e você vai visualizar aqui que ele está usando os dados do cube e que ele está compartilhado por 3 objetos. Se eu clicar nesse 3, ele vai deixar ele independente. Então, se eu fizer alterações agora, esse objeto aqui não sofre mais nenhuma modificação. Diga se isso não é uma trapaça que você está fazendo com o Blender. O ideal mesmo seria que você criasse aqui os outros 2 cubos, né? Manualmente, posicionasse os mesmos. Essa coisa de facilidade não é com você. Agora vamos imaginar aqui uma outra situação do Make Links. Você tem aqui, por exemplo, um objeto. Eu vou criar aqui eu vou aplicar um material nele, um material vermelho. Aí você vai criar aqui outros objetos, aqui, um monte de objetos. Vamos criar aqui um monte de cubos. E você esqueceu que esses cubos aqui, eles deveriam ter o mesmo material vermelho que esse cubo aqui. Então, o processo normal, ou o tradicional, se você não souber usar o Make Links, seria ou você faz as cópias dos cubos todos a partir desse objeto, ou então, mas aí isso só funciona se você estiver usando, se você precisar de cubos, só cubos. E se você tiver uma esfera no meio, a coisa complica. Então, você teria que aqui manualmente ter que selecionar os objetos. Aí lá, selecionar um por um. Ou seja, não é uma coisa muito útil, ou pelo menos muito simples de fazer. Vamos dizer, você não tem como selecionar todos eles e... Ah, não funciona. Então, você não consegue. Ele só aplica o material no objeto ativo. Mas, se você usar o Make Links... Então, por exemplo, se nós selecionarmos todos esses objetos aqui e deixarmos o objeto que tem o material por último, então você seleciona lá o último, aperta Ctrl L e escolhe a opção aqui
Materials. Quando eu escolho, olha o que acontece. Todos os objetos vão ter aquele mesmo material. Você vai aplicar o material em múltiplos objetos. Claro, aqui você pode ver que o material está marcado como sendo aplicado em 6 objetos. E se eu alterar a cor aqui, todos eles são alterados, porque todos eles estão usando o mesmo material. Diga se isso não é uma trapaça, isso facilita muito o seu trabalho. Mas como eu sei que você não gosta de facilidade, você não vai usar o Make Links em hipótese alguma. Apesar de eu estar mostrando, você estar assistindo esse vídeo, você não vai usar. Porque eu sei que você gosta de trabalho manual, você gosta de sentir aquele gosto de selecionar objeto por objeto e selecionar o material aqui. Então, eu tenho plena convicção de que você não vai usar. Isso funciona também até para dados de animação, por exemplo. Se você criar uma animação aqui, vamos dizer que eu tenho um empty aqui. Eu vou colocar aqui um keyframe de localização, vamos colocar lá no frame 20. Vamos colocar o keyframe, o empty aqui, vou colocar um... Então, eu tenho simplesmente lá um... Repare, por exemplo, que eu não tenho nenhuma animação em nenhum desses objetos aqui, nesses cubos, nessa esfera, em nada. Então, se você, por exemplo, selecionar esse cubo, selecionar o empty e pedir aqui Ctrl L, vou fazer um make links para animation data. O que vai acontecer é que o cubo vai ter as mesmas informações de animação do empty. Vamos imaginar aqui que você vai aplicar um modificador. Então eu tenho lá um Subdivision Surface aplicado nesse cubo. E eu gostaria de aplicar nesses outros 3 cubos o mesmo modificador. Então você vai selecionar os 3, vai selecionar o último lá, que é o objeto que tem o modificador. Ctrl L, Modifiers. O mesmo modificador foi aplicado em todos os meus objetos. Agora, como os modificadores não compartilham as mesmas características, você pode aqui editar de maneira individual cada um dos modificadores. Ah, mas você vai ter que editar um por um sempre que for fazer alguma coisa? Não necessariamente. Se você atualizar o Make Links, Ctrl L, Modifiers, ele copia os modificadores e, claro, vai tentar deixar com a mesma configuração. Então repare como o Make Links ele é útil, ele facilita bastante a propagação, a cópia de propriedades, seja material, seja animação, seja modificadores, seja o Object Data que está sendo usado naquele objeto. Mas, como eu já havia dito no início do tutorial, eu sei que você não gosta desse tipo de facilidade, você gosta daquele trabalho manual, de sentir, você se sente realizado fazendo aquele trabalho manual, aquela configuração individual, cada objeto, configurando seus próprios modificadores. Mas apesar disso, apesar de você gostar, você não vai usar o Make Links, agora você já sabe para que ele serve e como é que ele funciona. De novo, é só usar Ctrl L que você abre a janelinha do Make Links. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como é que funciona o Make Links e mesmo não usando, né, como eu já havia dito, agora você já sabe como é que ele funciona e eventualmente pode até no futuro mudar de ideia e passar a usar ele. Então eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e até a próxima.